Arrascaeta não iniciou a temporada como a torcida rubro-negra esperava. As atuações do camisa 14 do Flamengo têm sido, nesse início de ano, abaixo daquilo que é o habitual desse craque histórico do Flamengo. O Mundial se aproxima e muitas dúvidas se dão por conta da parte física do uruguaio. Será que a pubalgia ainda não curou? Bom, o Mauro César Pereira obteve informações junto ao Flamengo que o informou que ele estaria 100% curado. Em campo, porém, a gente não vê a mesma mobilidade que nos acostumamos e o que tem comprometido, especialmente no setor defensivo, o Flamengo. Vamos falar sobre isso nesse vídeo que eu convidei o fisioterapeuta formado, especialista, né, nessa parte física, Héctor Pelerano. Ele vai falar para a gente sobre o Arrascaeta depois da vinheta. Então se inscreve no canal enquanto eu rodo a vinheta. Antes de eu trazer o Héctor, eu queria pedir aí para vocês uma gentileza. Vocês estão notando que minha moldura aqui está diferente? Pois é, eu estou falando da Falsa Prosa. É um podcast que eu estou tendo junto com o Tosa Flá, famoso rubro-negro do Twitter, está junto comigo nesse projeto. É um podcast que fazemos toda segunda-feira, ao vivo no YouTube, às 20 horas, e também, logo no dia seguinte, ele sobe para todos os agregadores de podcast que podem existir na face da Terra. São muitos. Eu nem sabia, nem conhecia vários deles. Então, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Se inscreve aí no canal da Falsa Prosa. E também vou deixar o link do contato do Héctor Pelerano, caso você queira seguir, que ele faz fios muito interessantes todas as vezes que jogadores do Flamengo se lesionam, ele faz no Twitter. Vou deixar aqui e vou colocar o Héctor para acrescentar esse conhecimento dele com a gente sobre Arrasca. Oi, gente, tudo bem? Sou o Héctor, fisioterapeuta, atuo há 10 anos aqui em Belém do Pará, com ortopedia, traumatologia e área desportiva. Agradecer primeiramente ao Vitor pela oportunidade de contribuir com o canal dele. E vamos falar sobre o Arrascaeta. Antes de falar especificamente do jogador, é importante a gente lembrar sobre o contexto da temporada brasileira. A gente sabe que aqui no Brasil o número de jogos é grande dentro de um calendário apertado. E no Flamengo, que disputa praticamente todas as competições do ano, esse número é maior ainda, diminuindo o tempo de recuperação dos atletas. Dentro de uma periodização semanal, de uma organização, o dia seguinte pós-jogo é muito importante, pois é trabalhado exercícios específicos que façam a recuperação muscular desse atleta, que facilitem e até acelerem essa recuperação, para que durante a semana ele possa estar nas suas melhores condições possíveis para seguir a organização tática que o treinador precisa e estar assim melhor condicionado para a próxima partida. Quando a gente não tem o tempo adequado, por exemplo, quando se joga domingo e depois na quarta-feira, esse tempo ele se torna insuficiente. Isso aumenta e expõe o jogador a novas lesões. Falando sobre o Arrascaeta, é importante a gente falar sobre o seu histórico de lesões. Pegando esse recorte dos últimos 4 anos, das temporadas que ele está no rubro-negro carioca, a gente tem lesões diferentes durante a sua trajetória. No seu primeiro ano, em 2019, ele teve uma lesão articular traumática, uma lesão no menisco, no joelho, que tirou ele por cerca de 21 dias de atividades com o grupo. Em 2020 e 2021, ele teve algumas lesões musculares. Lesões musculares normalmente acontecem ali no terço final das partidas ou no início, quando a recuperação também não é adequada durante a semana, deixando o jogador assim
mais exposto a lesões. Já na última temporada, o Arrascaeta teve uma pubalgia, que é uma lesão um pouco diferente que eu já vou comentar mais para vocês. Importante falar também que para prevenir lesões no Arrascaeta ou qualquer outro atleta, é importante se fazer o controle de minutos. Eu tenho visto que algumas pessoas discutem esse início de temporada e as opções de Vitor Pereira por controlar minutos, sendo que não seria o mais adequado, já que os jogadores precisam de minutagem suficiente para poder entrar em ritmo, para poder entrar nas suas melhores condições. Isso assim não tem a ver diretamente com um controle para prevenir lesões. Eu acredito mais que Vitor Pereira, sendo que o Vitor pode falar até melhor do que eu sobre isso, está usando essas partidas para que os jogadores assimilem assim as suas ideias, não estando relacionado diretamente com o controle de minutos para a prevenção de lesões. Falando sobre a última lesão do Arrascaeta, a pubalgia é uma lesão que se dá por desequilíbrios. A pubalgia é uma lesão que está localizada aqui na região inguinal, uma sínfise pública, que é uma estrutura que está entre o adutor e entre o abdômen. A musculatura abdominal e a musculatura adutora, ela se insere no pubis, e quando há mais força vindo de cima do abdômen ou mais força vindo de baixo dos adutores, acontece um desequilíbrio e os tendões dessas musculaturas tendem a inflamar, formando o que a gente chama de pubalgia. Essa pubalgia pode estar relacionada diretamente com essa minutagem que eu acabei de falar para vocês. Quando o jogador está ali com um número alto de minutos, quando a sua recuperação não está adequada, um grupo muscular desses que eu falei para vocês, abdômen, adutor, outras musculaturas associadas, quando ela não se recupera totalmente, o jogador acaba forçando demais essa parte da estrutura que está ligada ao pubis e por isso acaba gerando uma inflamação. Aí a gente pode pensar assim: será que o Arrascaeta tem um físico frágil? A gente vê outros jogadores que têm durante as temporadas muitos minutos, muito tempo de jogo, que jogam praticamente todas as partidas e não tem, como ele, esse histórico de lesões. Eu não tenho dados específicos sobre as condições físicas dos atletas, dados esses que são colhidos no início da temporada, durante a avaliação dessa época do ano. Mas a gente pode falar sobre o número de jogos que o Arrascaeta tem jogado durante a temporada. Em 2019 ele jogou 59 partidas, na temporada 2020 já jogou 35, 21 jogou 55 e na temporada 22 jogou 64. A questão é que ele é substituído na maioria dessas partidas no último ano, principalmente onde ele teve a pubalgia. Eu não posso falar que o Arrascaeta tem um físico frágil, porém é nítido, os números mostram pra gente que durante a temporada ele necessita de um tempo a mais de recuperação, porque ele sente esse acúmulo de jogos. Como seres humanos, somos individuais e cada atleta tem o seu tempo adequado de recuperação. Pode ser que o tempo esteja sendo insuficiente para Arrascaeta e é recomendado ter um cuidado a mais com esse atleta para que ele esteja nas suas melhores condições físicas e assim determinar o seu melhor desempenho técnico durante as partidas da temporada. Bom, esse foi o Hector, né, que traz para a gente informações técnicas sobre essa lesão, esses problemas do Arrascaeta, o que leva a gente a crer que o Flamengo precisa diminuir um pouco a carga dele ao longo da temporada. Para o Mundial não tem muito jeito, vai como pode. Mas como eu já tinha trazido para vocês, o Arrascaeta ele termina poucos jogos desde sempre no Flamengo. Ele é utilizado e sai do jogo em 50% das vezes em média.
2019, ele saía 52% das vezes dos jogos. Então, é muito comum que saia. Será que um eventual jogo contra o Real, imaginando uma prorrogação, porque o Flamengo não vai ganhar do Real de goleada ou facilmente, né? Então, uma prorrogação é muito provável em caso de sucesso do Flamengo. Será que, de repente, não vale a pena segurar ele e colocar logo quando iniciar o segundo tempo, para que ele aguente prorrogação e possa ter uma dosagem de carga dele com o Everton? Tudo isso são estratégias de competição, estratégia de jogo que o Vitor Pereira precisa pensar, ao menos pensar, considerar a possibilidade. Precisamos nos abrir mais para a possibilidade de mudanças no time titular conforme o adversário. O Real Madrid é um time superior tecnicamente ao Flamengo. E isso precisa ser avaliado. O Flamengo nunca, nos últimos anos, enfrentou uma equipe superior a ele tecnicamente. E será o caso nesse Mundial desde que o Flamengo passe da semifinal. O que você acha a respeito? Estou viajando? Sou maluco? Se inscreve aí no canal, segue o Hector no Twitter e vamos nessa.